Fundo imobiliário de recebíveis caindo o rendimento em 91%. Fundo imobiliário de recebíveis conseguindo manter seu rendimento estável. Mas tudo isso movimentando o mercado de fundos imobiliários de recebíveis, fazendo com que, de modo geral, suas cotações caiam consideravelmente. Afinal de contas, o que está acontecendo com esses fundos imobiliários de recebíveis? Será que estamos diante de uma oportunidade de aquisição? Ou será que é melhor nós esperarmos um pouquinho mais? Bem, no vídeo de hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre essa temática, sobre como é que ocorre que um fundo imobiliário cai 91% do seu rendimento e alguns outros fundos imobiliários estão conseguindo manter uma certa estabilidade no nível de seus rendimentos. Como é que ocorre essa dinâmica da inflação paga pelos fundos imobiliários recebíveis que está levando a esse movimento? Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Medeiros, sou analista CNPI, responsável pelo serviço de Research Desmistificando FI, o primeiro independente autônomo sobre fundos imobiliários do Brasil, lançado em 2015. E agora lançamos recentemente também o Desmistificando Ações. Se você já está aqui nesse canal há algum tempo, saiba que estou retomando as gravações dos vídeos aqui para o YouTube. Fiquei um pouco parado porque nós tínhamos que estruturar e lançar o serviço de ações, mas pretendo não abandonar mais. Agora o objetivo é gravar vídeos todas as semanas para vocês. Então, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, deixe seu like, deixe seu comentário para que o YouTube suba para mais pessoas esse vídeo e vamos embora para as explicações. Afinal de contas, o que está acontecendo? O que aconteceu que o VCJR saiu de um rendimento de R$ 1,75 há 5 meses atrás e veio para 15 centavos agora? O que acontece? Que alguns outros fundos imobiliários, como por exemplo a FHI, está conseguindo manter uma certa estabilidade no seu nível de rendimentos, mas todos eles em comum estão vendo as suas cotações caírem. Evidentemente, um puxa o outro e aí não tem escapatória, as cotações todas vão caindo. Bem, a resposta para isso é meio óbvia, você que está se dedicando aos fundos imobiliários já sabe, é a deflação. Para quem não está ainda muito habituado, bem, é a deflação também. Né? O que acaba acontecendo? Nós temos duas grandes classes de fundos imobiliários, os fundos imobiliários recebíveis e os fundos imobiliários de tijolo. O fundo imobiliário de tijolo, ele recebe o quê? Recebe o aluguel dos imóveis, são pagos, esses aluguéis são repassados aos seus cotistas. Como você sabe, no aluguel não está embutida a inflação. O inquilino ele não vai lá e diz assim, ó, eu vou te pagar R$ 5.000 por mês, mais a inflação do mês sobre o valor do imóvel. Não, isso não existe. Você paga R$ 5.000 por mês, então paga no mês 1, no mês 2, no mês 3, R$ 5.000. Passa 12 meses, quanto deu a inflação? Deu 10%, agora é R$ 5.500, esse é o meu novo aluguel. Não é assim, é R$ 5.000. Quanto que é o imóvel? O imóvel custa R$ 1 milhão. Quanto que deu a inflação? 1%. Então tá aqui, ó, R$ 5.000 do aluguel, mais R$ 10.000 da inflação. Isso não acontece com os fundos imobiliários de tijolo, né? Agora, com os fundos imobiliários de recebíveis, isso acontece. O que acaba acontecendo? Os fundos imobiliários de recebíveis, eles acabam pagando para o investidor o juro contratado e a inflação. Mas, curiosamente, eles não recebem a inflação do seu devedor. Isso mesmo. Quando você faz um financiamento, você faz um financiamento imobiliário, por exemplo. Você comprou sua casa e aí você vai pagar todos os meses aquela prestação. O que está embutido naquela prestação? Juros e amortização. Não está embutido juros e inflação. A inflação, ela entra, corrige o saldo devedor. Depois de corrigir o saldo devedor, eu calculo os juros e calculo quanto eu tenho que amortizar. E aí, sim, eu vou fazer o pagamento dos juros e da amortização. Eu não pago a inflação em si. No entanto, por uma questões de critérios contábeis, a inflação é lucro. A inflação que existe sobre o título sempre é lucro. Então, os fundos imobiliários eles conseguem fazer o quê? Eles conseguem distribuir essa inflação, que é lucro, para o seu investidor. Então, ainda que a inflação especificamente não tenha sido paga, o que se considera? O dinheiro não tem carimbo, aquele dinheiro que entra no formato de amortização, na verdade apura-se quanto foi o lucro e entrega-se ao cotista, ao investidor, aquele lucro que é oriundo de juros e inflação. Por isso que os fundos imobiliários recebíveis acabam entregando um rendimento mais elevado e, consequentemente, o seu valor patrimonial vai ficando travado no tempo. Por quê? Porque a inflação que deveria corrigir seu patrimônio não vai sendo corrigida
e vai sendo entregue de forma imediata. Então, o que acaba acontecendo? Quando eu tenho uma inflação muito alta, como nós vimos nos últimos meses, eu tenho um rendimento lá em cima. Então, a inflação de 1%, a inflação de 1,2%, eu tenho os juros do título mais a inflação do mês. E aí isso eleva muito o meu rendimento. Bem, se a inflação alta eleva muito o meu rendimento, o contrário também é verdadeiro. Quando a inflação é muito baixa, o meu rendimento cai. Se eu tenho inflação negativa, né, a chamada deflação, o meu rendimento vai cair mais ainda. Por quê? Porque eu acabo tendo um prejuízo naquele momento. E é aqui que começa a entrar a grande diferença entre alguns fundos, aí com base em interpretações de seus administradores. Antes, no entanto, de falarmos sobre isso, é importante lembrá-los que a inflação ela não ocorre o seguinte, nós estamos agora no mês de outubro, no finzinho do mês de outubro, os fundos imobiliários vão divulgar o rendimento e aí nós vamos considerar a inflação de setembro ou a inflação de outubro. Não. Normalmente eu tenho aí um delay de 2 a 3 meses. Na média, quase todos os fundos imobiliários têm um delay de 2 meses. Então, quando chegar agora no final de outubro, esse fundo imobiliário vai pagar seus rendimentos considerando a inflação de agosto. Isso mesmo. Então, o que acaba acontecendo? Nós estamos vivendo num momento deflacionário, então nós tivemos deflação em junho, julho e agosto. E isso vai impactar, na média, os fundos imobiliários em agosto, setembro e outubro. A partir de novembro, já passamos a ter o reflexo da inflação de setembro, e que, ao que tudo indica, é positiva. Então, alguns indicadores já estão nos mostrando que vai ser positiva. Ou seja, a partir de novembro nós temos aí um pouco da normalização, mas não é bem assim. Por quê? Vai depender um pouquinho dos modelos que os fundos adotam. E, obviamente, nem todo fundo tem um delay de 2 meses. Por exemplo, o Bari, ele tem um delay de 3 meses. Então, vai demorar um pouquinho mais para fazer esse ajuste total. Alguns fundos usam média, Kinea usa média dos últimos 2 meses. Então, tem que conhecer os fundos, mas na média tem realmente esse delay aí de 2 meses. Bem, dito isso, afinal de contas, o que diferencia tanto esses fundos? Bem, vamos falar de administradores? Então, o que acaba diferenciando muito eles são os administradores, as interpretações que os administradores dão no formato no qual eu posso apurar o meu lucro e distribuir o meu rendimento. Na verdade, o formato de apurar o lucro, todo mundo é igual. Lucro é lucro, eu costumo dizer, lucro é contábil. A questão surge do lucro apurado pelo regime caixa. E aí começam a vir algumas interpretações. Nós temos duas grandes vertentes. A vertente que é usada pelo BTG, que usa um lucro pelo regime de caixa bem específico, aplicado para vários fundos que são administrados pelo BTG. E nós temos a outra vertente, a outra grande vertente, que é o lucro puramente regime e competência, que é do pessoal da Intrag. Então, a Intrag como administradora. Então, aí vem os fundos da Kinea, os fundos da Vex. Tá? Nos fundos do BTG, nós temos vários fundos, não temos somente os fundos de gestão BTG. Então, Iridium, Araújo Fontes, todo esse pessoal é também administrado pelo BTG. Partindo dessas duas vertentes, eu vou ter diversas variáveis. Tá? O pessoal da Vortex às vezes faz uma pequena flexibilidade de algumas interpretações, mas as duas grandes vertentes são essas duas. Se você consegue entender essas duas, você consegue entender da onde que surgem os rendimentos dos fundos imobiliários, o que é a inflação acruada e por que eu acabo tendo essa diferenciação toda. Para facilitar a sua compreensão, eu fiz um PowerPoint, então eu vou mostrar aqui na tela para vocês um PowerPoint que eu preparei, uma apresentaçãozinha, mas evidentemente peço para que você abra a sua cabeça e entenda que eu quis ser o mais genérico possível e o mais simples possível para que todo mundo consiga entender. Vão ter detalhezinhos que eu simplesmente fiz em grandes números, sem ficar entrando na minúciazinha, porque senão seria difícil de entender, mas na grande explicação você vai conseguir entender e é essa a ideia que acontece nos fundos imobiliários e por isso nós temos essa diferenciação, por isso nós temos uma situação como VCJR, um fundo que é administrado pela Intrag, caindo de R$ 1,75 para 15 centavos e alguns fundos aí da BTG caindo
10 centavos apenas, uma pequena queda de 10% ou 2%, o que é relativamente também esperado. Afinal de contas, quem iria esperar, né? 3 meses de deflação. Aí, gente, chega de papo, eu vou botar a apresentação aqui na tela e vou tentar ser o mais rápido possível para que você consiga acompanhar e entender tudo. Legal? Então fica comigo, não sai daqui, porque isso aqui é tema extremamente importante nos fundos imobiliários recebíveis. Vamos lá, primeiro ponto, tá? Inflação acruada. Depois disso aqui você vai entender o que é inflação acruada. Eu recebo muito pedido disso lá no Instagram. Rodrigo, o que é inflação acruada? O que é inflação acruada? Inflação acruada é aquela que fica, vamos assim dizer, encrustada dentro do patrimônio, tá? Então você fica lá dentro do patrimônio, você não usou ela ainda, mas vai ficar mais claro aqui nesses exemplos. Vamos pegar o primeiro exemplo? Esse primeiro exemplo aqui é um VP de R$ 1 milhão. Então eu tenho aqui um fundo com um VP de R$ 1 milhão. Aí como eu disse para vocês, são exemplos em grandes números e assim, sem entrar nas minúcias, que um fundo imobiliário tem 50, 60 CRIs, teria que olhar CRI por CRI, como é que é cada um. Eu vou fazer assim um grande número para você poder realmente entender a diferença que tem nos dois modelos, ok? Então vamos lá, então eu tenho aqui um VP de 1 milhão, uma remuneração de 1% mais IPCA e uma amortização linear de 0,5%, tá? Todos os meses eu vou pagar 0,5% lá do meu valor patrimonial. Primeira coisa que eu faço, apuro a minha inflação do mês. Então vamos lá. Primeiro mês, inflação de 1%. Inflação alta. Putz, esse mês vai ser um pagamento bem elevado. Então, vamos lá. Inflação, eu vou lá no meu título, então no meu valor patrimonial, e apuro aquela inflação. 1% de 1 milhão, 10 mil reais. E agora eu corrijo aquele meu VP para 1 milhão e 10 mil. Lembra que eu falei para você? Se você tivesse financiado um imóvel, o que acontece? A inflação incide sobre o saldo devedor, depois que vem juros e vem amortização. Aqui é igual. Primeiro a inflação, aí depois vai vir os juros, então juro de 1%, 1% sobre o quê? Sobre 1 milhão e 10. Vai me dar 10.100 reais. E depois a amortização do quê? Do 1 milhão e 10. Aqui um ponto importante, o juro tem que sempre ser pago. Então ele não vai acumular aqui, né? A menos que eu tivesse aí um modelo que tem carência de juro. No nosso modelo aqui ele vai ser sempre pago, legal? Nós temos alguns CRIs que têm carência de juros. E aí esse juro viria aqui para dentro e não teria provavelmente amortização. Se tem carência de juros, tem carência de amortização. Mas não vamos entrar nesse detalhe hoje, porque o importante aqui é você entender a diferenciação de regimes para você entender por que está tendo tanta diferença nos rendimentos dos fundos imobiliários de recebíveis. Legal? Então tá, vamos lá, juro deu 1 milhão e 10, amortização 5.050. Aqui agora um tema extremamente importante, poucas pessoas prestam atenção nesse detalhe. Quanto que foi o lucro desse meu fundo aqui nesse mês? O lucro é inflação mais juros. Legal? Porque a amortização não é lucro, a amortização é devolução do meu principal, né? Então eu tenho um lucro de 20.100, inflação mais juros. Mas lembra que eu falei para vocês? A inflação ela não é paga. A inflação fica lá dentro do título. Quem é pago é os juros e a amortização. Então o 10.100 ele realmente é pago. Esse 10 mil não é pago. Quem que paga? Os 5.050. Então quanto que é o fluxo que eu recebo aqui? Bem, nesse caso aqui eu vou receber isso aqui, ó, 15.150. Então pega o 10.100 com 5.050, vai me dar um fluxo de 15.150. E aí vem aquela grande questão, pô, o lucro é 20.100 e o fluxo é 15.150. O que eu posso distribuir? E aqui que entra os pontos de divergência de interpretação. Bem, se eu vou aplicar o regime de caixa, porque lá na lei diz que o lucro é apurado pelo regime de caixa, bem, o regime de caixa é o quê? É o que entra dentro do meu caixa, ou seja, é o fluxo de pagamento. Então, quando eu tenho o fluxo de pagamento, é o que eu realmente posso distribuir. O que eu tive de fluxo aqui? 15.150. O lucro não gerou fluxo totalmente. E aí isso pode acontecer, gente. Eu tenho um lucro, mas eu não tenho um fluxo total. Então, o que eu distribuo nessa situação? Tá? Distribuo 15.150. E esse 15.150 não é considerado amortização. Você deve estar se perguntando, pô, mas está pagando 5.050, então está pagando amortização? Está devolvendo capital? Não, não estou devolvendo capital. Eu estou pagando um pouquinho dessa ponta aqui de inflação que eu tive de lucro. Esse ponto ele é muito importante. Eu tive essa pontinha aqui de lucro e aí eu vou pagar. Aqui vem uma interpretação que é o seguinte: dinheiro não tem carimbo. O dinheiro veio.
o fluxo de caixa veio 15.150. Quanto era o meu lucro? 20.100. Então eu distribuo do jeito que eu achar melhor aquele meu lucro ali, porque eu tive essa geração de caixa de 15.150. Aí vem algumas discussões e tudo mais, mas aqui não nos interessa. O ponto é você saber que é assim que os fundos fazem, ele vai distribuir 15.150. Mas ele teve 20.100 de lucro. E aí nós temos a seguinte equação: o lucro menos o fluxo, que dá 4.950. O que é esse 4.950? Bem, isso aqui é a parte da inflação que eu não distribuí. Por que eu não distribuí? Porque eu não tinha fluxo suficiente. Se eu tivesse tido um fluxo de 20.100, ou seja, se eu tivesse tido uma amortização de 1%, eu conseguiria ter pago totalmente o meu lucro. Mas eu não paguei. E aí o que acaba acontecendo? Sobra 4.950 de inflação. E isso aqui é o que nós chamamos de inflação acruada. Então você que não sabe o que é inflação acruada, fica sempre na dúvida, o que é esse acruada? Acruada, os fundos falam tanto em acruada. Aqui está o tema, inflação acruada, 4.950. E aí o meu valor desse fundo, né, que era de 1 milhão, começou em 1 milhão, corrigiu para 1.010.000, teve juros, teve amortização, vai passar para 1.004.950. Né? Então tem inflação, juros, amortização, sobrou 1.004.950. 4.950 é inflação acruada. Sobrou dentro do título. Legal? Agora vamos para o mês seguinte, ainda no regime de caixa. Tá? E o exemplo aqui é como é que ocorre a deflação dentro desses títulos. Então vamos lá. Sobrou 1.004.950, né? 4.950 é a inflação acruada, e aí nesse mês eu tive uma deflação, 0,20. Foi bonzinho, hein, gente? Já teve deflação aí bem pior aí esses últimos tempos. Mas vamos lá, inflação menos 0,20. Legal? Quanto que é menos 0,20 de 1.004.950? Bem, é um resultado negativo de 2.009,90. É deflação, gente. Deflação, tem que tirar. Tá? Então é resultado negativo. Tá? E aí eu vou corrigir aquele meu valor, vai dar 1.002.940,10. Exatamente, se você tem um contrato aí que é corrigido pelo IPCA e não tem uma cláusula lá que não pode repassar a inflação negativa, é isso aqui que vai acontecer, ok? Se tiver essa cláusula, são outros 500, como dizem aqui em Florianópolis, e aí fica também para um outro vídeo, legal? Vamos lá. E aí agora o meu juro vai incidir sobre o quê? Sobre esse 1.002.940, que vai dar esses 10.029,40. 1%, né? 1% é 1%. E a minha amortização, que é de 0,5%, que vai dar aqui 5.014,70. Vamos lá, o mesmo esquema. A conta é igualzinha do slide anterior. Legal? O lucro. Quanto que é o meu lucro? O meu lucro eu vou somar as minhas linhas de lucro, inflação e juros. E aí, como a inflação é negativa, o meu lucro então é 8.019,50. Olha só como caiu esse meu lucro aqui. E aí, vamos lá. O que eu tenho aqui? O meu fluxo. Quanto que é meu fluxo? Bem, o meu fluxo são os juros, porque os juros continuam tendo que ser pagos, e a amortização, porque a amortização também vai ser paga. 15.044. Veja, aqui nós quase não caímos o fluxo. Né? Então, o devedor, você pode até achar assim, nossa, mas o devedor teve deflação, vai ser bom para o devedor. No final das contas, o quanto o devedor tem que pagar não muda muito. Muda é a nossa realmente apuração de lucro. Tá? Então vamos lá. Minha amortização mais os meus juros, que é o meu fluxo, 15.040. E agora vem a grande dúvida. Afinal de contas, quanto eu posso distribuir? Lembra, no nosso slide anterior, o lucro era maior que o fluxo. Então eu podia distribuir todo o fluxo. Será que agora eu posso distribuir totalmente o meu fluxo? Não. Não posso distribuir todo o meu fluxo. Se eu distribuir todo o meu fluxo, eu estou amortizando. Mas eu posso distribuir mais do que o meu lucro. Porque, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho esse carinha aqui, ó. Tem uma inflação acruada. E inflação acruada, o que é? É lucro acumulado, gente. Inflação é lucro. Então, quando eu acruei a inflação, eu acumulei um lucro do mês anterior. De quanto? 4.950. Então, quanto que eu posso distribuir, afinal de contas, aqui? Tá? Ou quanto eu tenho que distribuir, afinal de contas, aqui? Bem, eu tenho que distribuir o meu lucro do mês, né? Que é a somatória de juros mais inflação, mais aquele meu lucro acumulado que eu tinha lá do mês passado. Então, aquela inflação acumulada, que é o 4.950.
E isso me dá o quê? Lucro do mês mais o lucro acumulado, 12.969,50. Veja que ainda assim é menor do que o meu fluxo, diferente do nosso exemplo anterior. E aí, afinal de contas, eu posso distribuir 15.044 ou 12.969? Vou distribuir 12.969 e não o 15.044. Tudo que eu distribuir acima de 12.969, eu estou distribuindo acima do meu lucro. Então, eu estou distribuindo além do meu lucro. Se eu estou distribuindo além do meu lucro, eu estaria amortizando o meu título. Vem aqui algumas interpretações, tá? E aí nós precisaríamos explorar isso em outro vídeo. Algumas administradoras vão entender que sim, que eu até poderia distribuir integralmente esse fluxo e isso aqui não seria considerado amortização. Mas esse não está dentro dos principais modelos, que é o BTG e é realmente a Entrave. Tá? E é esses os principais modelos que eu quero mostrar hoje para vocês. Outras variáveis nós podemos tratar num outro vídeo. O importante é você entender isso aqui, ó, 12.969,50 é quanto você vai distribuir. Olha a diferença que deu para a nossa distribuição anterior. Então vamos lá, ó. Rendimento pago no mês com inflação foi 15.150. Rendimento pago no mês com deflação, 12.969,50. Isso aqui pelo regime de caixa. Legal? Agora vamos olhar o regime de competência? Então vamos lá, regime de competência. Mesmos exemplos, tá? Mesmos dados. E aí vamos lá, mesma coisa. Inflação 1% no mês, né? Somou aqui, deu 10 mil. Foi lá 1 milhão e 10, juros de 10.100, amortização, mesmos exemplos. Legal? Quanto que é meu lucro? Gente, não muda. Regime de caixa, regime de competência, o meu lucro não muda. Lucro, gravem isso, lucro é lucro. Lucro é apurado pelo regime contábil. Contabilidade só existe uma. O que vai ter é a minha interpretação do quanto eu posso distribuir. Então, o meu lucro é 20.010. 20.100. E o meu fluxo? O meu fluxo também é igual. Juros e amortização, 15.150. O que vai mudar aqui é quanto eu vou distribuir. Esse é o grande ponto, tá? Pelo regime de competência, eu posso distribuir o meu lucro. Ou seja, por quê? Lucro é lucro. Eu posso distribuir totalmente o meu lucro. E agora, espero que você esteja se perguntando Rodrigo, de onde vai sair esse dinheiro? Não importa de onde vai sair esse dinheiro. Pela interpretação, não precisa sair do próprio fluxo dos títulos. Pode sair do caixa. Pode sair do caixa de uma emissão que foi feita. Pode sair de qualquer lugar. É lucro. Eu tive um lucro de 20.100 e irei distribuir esse lucro. Legal? Então, não tem escapatória. Aquela história de lucro menos fluxo aqui, então, que vai ficar acruado 4.950, isso não existe. Por quê? Porque eu distribuí integralmente o meu lucro. E se isso não existe, minha inflação acruada é zero. Então, não acruei nada. Se eu não acruei nada, eu vou para o mês seguinte com 1 milhão. Por quê? Vamos lá, gente. Ó, 10 mil e 10.100. Esse era o meu lucro, 20.100. Eu distribuí tudo. O que eu recebi no mês? Esses 5.050 de amortização. Mas o que eu fiz com isso aqui? Uma parte eu paguei em lucro e a outra parte para pagar em lucro eu ainda tirei lá de dentro do meu caixa. Tá? Então aquela inflação que incidiu sobre o meu título acabou não fazendo efeito nenhum. Ficou 1 milhão de reais. Legal? Então olha só. Lá, o meu primeiro mês era 15 mil e pouco. Aqui eu já estou recebendo 20 mil no primeiro mês. Bem mais. Agora vamos para o segundo mês, o mês com a deflação. Eu entro nesse mês sem ter nada de inflação acruada. E aí eu tenho uma deflação de 0,20. O impacto é igual, tá? A diferença aqui é que como eu não tenho inflação acruada, ok? Vai reduzir esse meu resultado aqui para menos 2.000. De novo, não vamos entrar naqueles detalhes, porque cada título vai ter que ver se o título tinha ficado com a inflação, quanto tinha que ter ficado de pagamento, de amortização e tudo mais. Esse cálculo é bem mais detalhado, tá? Aqui eu estou fazendo, como eu disse para vocês, grandes números para vocês conseguirem entender. Correto, os grandes números estão corretos. É só realmente o detalhe dos seus grandes números não ficar
realmente nas minúcias para vocês conseguirem entender com facilidade. Então eu tive um prejuízo de 2.000, ok? Vou corrigir o meu valor, tá? É 998 mil. Meus juros vão incidir sobre os 998 mil. Minha amortização vai incidir sobre os 998 mil. Quanto que é o meu lucro? Não muda, gente. É a inflação mais juros. 7.980. Por quê? Porque a inflação foi negativa. Quanto que é o meu fluxo? 14.970. Legal? Lembram? Lá no nosso outro exemplo, eu ia pegar agora minha inflação acruada, ia somar com o meu lucro, ia ver se ela era menor ou maior que o meu fluxo e seguir adiante. Aqui não. Aqui, quem que eu vou distribuir? Bem, quanto que eu posso distribuir, afinal de contas? Né? A minha inflação acruada e acumulada é zero. Não veio nada do mês anterior. E o meu lucro é 7.980 mais zero, 7.980. Não tem escapatória. Lucro do mês mais lucro acumulado, 7.980. Tá? E é justamente isso aqui que eu vou distribuir. Ah, mas eu não posso distribuir o fluxo? A interpretação, pelo menos a minha interpretação, é que você não pode distribuir esse fluxo. Por quê? Porque eu não posso distribuir a amortização. Vamos ter algumas variáveis aqui que vão entender, que vai permitir distribuir os juros integralmente e criar uma inflação acruada negativa. Tá? Mas como eu disse para vocês, isso é tema para um outro vídeo. Isso aqui é algumas outras administradoras. BTG e Intrag não fazem nesse formato. Alguns fazem. Vão acumular inflação negativa para meses futuros. Tá? E aí vão acabar pagando esses juros. Mas realmente vamos ter que ficar aqui para um próximo vídeo. A ideia aqui é realmente vocês conseguirem entender esse ponto. Quanto que eu distribuí? 7.970, 7.980, ao invés de 14.970. Isso aqui é o famoso regime de competência. E aí, qual que é o meu resultado final? 20.100. Num mês, 7.980 no mês seguinte. Então, olhem a grande diferença que eu tenho de distribuição de rendimentos de um mês por outro, dependendo de cada modelo. Aqui eu tenho uma queda, tá, de um pouco mais de 12 mil reais. Ou seja, eu tenho uma queda aqui de aproximadamente 60%. Lá eu tive uma queda de 3 mil reais. Uma queda de aproximadamente 20%. Olha a diferença que eu tenho de queda entre esses dois modelos. E é justamente isso que nós estamos vendo hoje no universo dos fundos de recebíveis. Então, se eu pego lá os fundos da Quineia, se eu pego o fundo da Vex, o que eu acabo tendo? Eu acabo tendo a obrigatoriedade de fazer esse modelo pelo regime de competência e eu acabo tendo essa variação tão grande do meu rendimento. Já o pessoal que tem a administração BTG e alguns outros administradores, Genial e tudo mais, o pessoal que segue esse modelo pelo regime de caixa ipsis litteris, sem fazer a flexibilização do regime de caixa e aí ver, não, mas se o caixa foi menor do que o fluxo de juros, eu tenho que pagar todos os juros e acruar a inflação negativa. O modelo mais tradicional, ele vai acruando essa inflação, vai acumulando essa inflação e vai tirando. E agora vem um ponto bem importante para vocês entenderem. Por isso que quando vai passando deflação em cima de deflação, eu vou acabando com essa inflação acruada. Porque ali, como eu falei para vocês, são grandes números. Mas a verdade é que quando nós olhamos isso no detalhe, não funciona tão redondinho daquela forma ali. Você vai tendo uma retirada de inflação acumulada cada vez mais. Se eu vendo um título, por exemplo, o pessoal da Capitânia roda muito a carteira deles, vende e compra o mesmo título todos os meses. Quando faz isso, acaba com a inflação acumulada e distribui totalmente a inflação acumulada. Quando vem deflação, eu não tenho inflação acumulada para fazer essa proteção. Por isso que você vai ver lá em alguns relatórios gerenciais, você pega lá, por exemplo, CACR, você pega a FHI, você pega o pessoal da RBR, eles destacam lá, eu tenho tanto de inflação acruada. Aquele tanto de inflação acruada por cota é que vai dar essa proteção de uma maior estabilidade do meu rendimento. No final das contas, esse rendimento ele acaba saindo do valor patrimonial, porque ele estava acruado lá dentro do valor patrimonial e vem no formato de rendimento. Enquanto que no regime de competência, como o Quineia, ele não sai de lugar nenhum,
Por quê? Porque não tem aquela inflação clara. Então, o valor patrimonial acaba ficando mais estável. O que eu acabo dizendo? No final das contas, a deflação ela impacta todos os fundos meio que de forma igualitária. Tá? Então, a deflação vai impactar. O que acaba acontecendo? Uns são mais impactados no rendimento e menos no valor patrimonial, outros são menos impactados no rendimento e mais no valor patrimonial. Então, fundos que usam o regime de caixa, como o BTG, impacta menos no rendimento e mais no VP. Fundos que, como o caso da Intrag, impacta menos no VP e mais no rendimento. E acaba gerando essa oscilação. O que nós vamos ver? Bem, quem está gastando a sua inflação acruada, evidentemente que quando voltar a ter inflação, ele pode não ter uma alta tão rápida dos rendimentos. Em compensação, quem tem regime de competência, quando a inflação retornar, você acaba tendo uma recuperação mais rápida dos rendimentos. Tá pegando um pouco a dica? Pois é, essa é um pouco da minha visão. A probabilidade de quem caiu mais porque o rendimento caiu demais ter uma melhora mais rápida porque o rendimento vai acabar se recuperando mais rapidamente é um pouco maior. Nós temos alguns fundos que tinham muita inflação acumulada ou tinham resultados de períodos anteriores e que estão conseguindo manter rendimentos bem mais estáveis, tá? Nós temos inclusive um fundo que adotou uma estratégia de no seu primeiro ano de vida ter uma distribuição muito baixa de rendimento, mesmo usando o lucro pelo regime de caixa, e faz com que hoje ele tenha uma proteção, uma distribuição mais linear do rendimento, independentemente de deflação ou de inflação baixa. Mas eu vou deixar ele no suspense porque eu já marquei com o gestor para nós fazermos uma live. Aí eu quero que ele explique para vocês essa estratégia, que eu achei fantástica essa estratégia deles, tá? E aí vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor como é que foi. No final das contas, eles usam o mesmo regime de caixa do BTG, mas eles, como gestores, utilizaram uma estratégia na hora de comprar os CRIs que permitiu mais essa estabilização. Vejam como às vezes pode ser um pouquinho difícil, né? Se eu fico olhando só para os rendimentos. E aí, evidentemente, se eu começo a entender um pouco mais os fundos imobiliários, eu começo a entender o quê? Eu estou numa grande oportunidade de comprar fundos de recebíveis. Fazia tempo que eu não via fundos recebíveis sendo negociados num momento tão oportuno como esse que nós estamos vendo, principalmente depois dos fundos de tijolo terem tido uma valorização bem considerável. Quem é meu assinante lá do serviço sabe, no começo do ano eu vim insistindo, olha gente, está na hora de começar a gerar a carteira, né? Nem tanto pelos fundos recebíveis, porque os fundos de tijolo estavam mais descontados. Quando teve o projeto do ICMS, acabei recomendando vender mais fundos de recebíveis, porque realmente ia ter ali alguma mudança de parâmetro. Essa mudança acabou acontecendo, só que é muito rápido. E aí acaba que nós abrimos aí realmente uma nova oportunidade. Inclusive, essa ideia de girar a carteira é um bom tema aí para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais de como é que funciona esses termos, né? Por que um fundo cai tanto rendimento? Então, você olha lá, VCJR caiu para 15 centavos. Mês que vem, quando tiver inflação, porque agora, esse mês de novo, ele ainda vai refletir deflação, mas mês que vem ele já vai ter um pouco do reflexo de inflação. Só que muito pouco, tá, pessoal? A Ambima está prevendo que agora, no mês de setembro, que o IPCA do mês de setembro, ele feche em 0,32. Então, ainda temos um bom caminho, porque nós viemos de uma deflação e ainda vamos ter uma inflação baixa, provavelmente até, setembro não, outubro, né, 0,32. Então, nós ainda temos a expectativa de ter um período inflacionário um pouquinho mais baixo. Então, os fundos imobiliários recebíveis não vão ter uma grande recuperação. Esse é um ponto importante, porque se você escutou e gostou da minha ideia de que é uma oportunidade, a minha recomendação é comece a fazer posições aos poucos. Dê espaço para você ir comprando mais, porque nós nunca sabemos como é que o investidor vai se comportar, certo? Então, é importante nós tentarmos fazer essa posição aos poucos, para não fazer às vezes uma posição muito grande e de repente acabar caindo um pouco mais, porque o rendimento não deve subir tanto. E aqueles fundos que estão com inflação acruada, eles vão gastando ainda a inflação na medida de que a deflação vai gerando impacto nele, e esses rendimentos ainda podem cair um pouco. Então, nós ainda temos alguns fundos que podem cair, e aí isso tudo movimenta um pouco o nosso mercado.
Tá? Então isso é importante ficar realmente atento. Mas você entendendo agora cada um dos modelos, fica um pouco mais fácil de você realmente conseguir fazer essa separação. Espero que tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário e aí eu vejo, conforme for, posso até fazer um novo vídeo para fazer alguma explicação de dúvidas que vocês ficaram. Um forte abraço e até o próximo vídeo.